E a minha receita de hoje é esse bolinho sapo. Ele tem esse nome porque ele fica assim, bem estufadinho. É uma receita super econômica, fácil de fazer com poucos ingredientes. É perfeita para você preparar naquele dia de pressa para servir no café da tarde. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa do bolinho. Em uma tigela eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou acrescentar 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal e 1 colher de fermento biológico seco, aquele fermento para bolo. Só vou misturar aqui um pouco os ingredientes secos. Vou acrescentar também 1 colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente e também um ovo que eu vou bater aqui rapidamente. Eu vou misturar esses ingredientes até que formem uma farofinha e depois eu vou dar o ponto dessa massa acrescentando água aos poucos. A massa tem que chegar num ponto que fique uma massa firme, mas que não colhe na mão. Por isso é necessário colocando a água sempre aos poucos. Já misturei bem aqui, como vocês podem ver fica parecendo uma farofa. Agora eu vou começar a dar o ponto na massa. Eu tenho aqui meia xícara de água e eu vou colocar mais ou menos a metade. E agora eu vou começar a amassar com a mão para sentir o ponto. É necessário que coloque a água aos poucos, porque vai depender muito da farinha. Tem farinha que absorve mais o líquido, farinha que absorve menos. E você não pode colocar tudo de uma vez, porque corre o risco da massa ficar muito grudenta. Aqui ainda está bem seco, está difícil de dar o ponto, vou colocar mais um pouco de água. Vou colocar metade do que eu tenho separado. E vou voltar a amassar. E a massa ainda não chegou no ponto. Então agora eu vou colocar o restante da água que eu separei. E vou amassar novamente. Agora é só amassar bem até que a massa fique um pouco mais lisa. Se ela estiver grudando muito na mão, como eu coloquei a meia xícara de água, eu vou acrescentar mais 1 colher de sopa de farinha de trigo. Mas por enquanto eu vou ficar sovando aqui, porque eu acho que ela vai parar de colar. Eu já misturei bem a massa aqui, não tem mais nada de farinha na tigela. Ela está uma massa assim firme, mas ela gruda levemente na mão. Não está grudando daquele ponto de ficar sujando sua mão. Então eu vou sovar essa massa aqui por uns 2 minutos, só para que ela fique um pouco mais lisa. Vou sovar aqui dentro da bacia mesmo. Eu já amassei bem a massa aqui por uns 2 minutos. Olha só, a massa fica assim, uma massa bem lisa, ela não está grudando na mão, ela é uma massa bem maleável. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a massa de volta aqui na tigela, vou cobrir com um pano de prato e vou deixar ela descansando por 20 minutos. Apesar dessa massa ser feita com aquele fermento químico, o fermento de bolo, que teoricamente não precisa descansar porque não precisa fermentar, eu vou deixar essa massa descansando por 20 minutos, porque assim a massa relaxa um pouco, relaxa as fibras e ela fica mais fácil de abrir e manusear, sem ela encolher tanto e sem rasgar. Então eu vou deixar ela aqui por 20 minutinhos e eu já volto para abrir a massa, cortar os bolinhos, fritar e servir para vocês. E a massa já descansou por 20 minutos, agora eu vou colocá-la na mesa para abrir e cortar esses bolinhos. Vou polvilhar um pouco de farinha aqui na mesa. Vou colocar também um pouquinho de farinha por cima para o rolo não grudar. Eu vou abrir bem a massa até que ela fique com mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. Eu já abri bem a massa, ela está no formato mais retangular. Ela está bem fininha, mais ou menos uns 3 milímetros. E agora eu vou cortar essa massa em quadrados para poder fritar os bolinhos. Vou soltá-la aqui da mesa, deixar ela assim mais quadradinha. Eu vou cortar aqui as bordas para que fique bem retinha. Depois esses pedacinhos que eu vou tirar, eu vou amassar de novo e abro novamente com o rolo. Tirar também aqui. E aqui. Vou dividir primeiro a massa aqui no meio. E novamente no meio. E agora eu vou cortar em quadrados de mais ou menos uns 4 dedos. Vou cortar o restante da massa, olha só, fica esses quadrados e daqui a pouco eu já vou fritar. Eu já abri e cortei toda a massa, agora eu vou fritar aqui em óleo não muito quente.
E essa receita rendeu 22 bolinhos nesse tamanho que eu fiz. Agora é só aguardar ele dourar. E como vocês podem ver, ele vai ficando bem estufadinho. Por isso que se chama bolinho sapo. Como vocês podem ver, ele fica bem estufado. E eu vou virando aqui de vez em quando, até que ele fique bem dourado. E quando eles ficarem assim, bem douradinhos, bem estufados, você já pode tirar da panela. Vou deixar num prato com papel toalha. E eu vou fritando todos os bolinhos. E eu já estou aqui com todos os bolinhos fritos, vejam como eles ficam bonitos. Você já pode servir ele assim mesmo, mas eu vou passar os meus no açúcar e na canela. Eu tenho aqui um pouco de açúcar e canela aqui nessa tigela e eu vou passar os bolinhos enquanto eles ainda estão quentes. Assim o açúcar e a canela grudam mais fácil no bolinho. E olha só, ele está bem bonito, bem estufadinho e coberto de açúcar e canela. E agora que eu já passei todos no açúcar e na canela, vou mostrar para vocês como eles ficaram. Olha só, ele fica bem estufado, por isso que ele leva esse nome de biscoito sapo. Eu vou abrir aqui para vocês. Olha só, ele fica bem oco por dentro, bem leve, não fica gorduroso. E é uma ótima receita para você preparar aí para o seu café. E eu espero muito que tenham gostado da receita de hoje, desse meu bolinho sapo. Se você fizer aí na sua casa, tire uma foto e poste aqui na comunidade do YouTube. É só vir aqui no meu canal, ir até a aba de comunidades que você pode postar essa foto lá. Eu gosto muito de ver as receitas de vocês. Eu quero aproveitar e agradecer a quem é assinante aqui do meu canal. A Gláucia Lopes, Marcelo Oliveira, Delciana Maria Brossi, Dilma Rodrigues Farias, Denise Freitas, Celina e Alessandra Garcês. O apoio de vocês é muito importante para mim. Lembrando que eu tenho receitas novas de segundas a sextas, sempre às 4 horas da tarde. São 5 receitas na semana, muita coisa boa para você fazer em casa. Então, se ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e já se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.